Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello. Atenção, porque o impensável vai acontecer. O Tarzan de iPhone tá vindo aí. Porque hoje eu trago boas e más notícias. A boa é, o Tarzan vai ganhar um novo filme live action. E a má é que vão fazer uma reinvenção total do personagem. E a descrição do que estão querendo fazer já faz a gente ter medo do que vai vir. Então nesse vídeo eu vou explicar o que querem fazer com Tarzan, mostrar algumas curiosidades e um pouco da história do personagem, para provar que eles não precisam reinventar nada, porque eles têm um ótimo material base para fazer boas histórias. Então antes de começar, eu quero ativar sua memória nostálgica. E vamos lá. É um fato de que vários desenhos estão sendo adaptados em live action. Isso está sendo principalmente feito pelaquela empresa que começa com D e vem tentando adaptar suas obras do século passado para o século XXI. E o resultado é produtos de má qualidade bem abaixo do esperado, como por exemplo o Pinóquio. Eles fizeram de maneira desleixada. E como eu mostrei nesse vídeo que vai estar aqui nos cards, eles tinham sim de onde tirar boas histórias para o Pinóquio. E por que eu estou falando isso? Agora a Sony adquiriu os direitos do Tarzan e vai fazer um novo filme. Só que no anúncio já falaram umas coisas bem preocupantes. Na matéria do The Hollywood Reporter, eles descreveram, atenção para essa palavra, que querem fazer uma reinvenção total do personagem. E aí a matéria do site até teoriza que essa reinvenção vem do fato do material de origem ser problemático, pois os livros de 1912 contêm estereótipos raciais e de gênero, bem como ideias de colonialismo e o complexo do Salvador Branco, o que faz até sentido. Porém, existe um problema em você reinventar o Tarzan, porque ele foi feito daquela maneira. Então, é a respeito disso que eu vou explicar ao longo desse vídeo. E o que está dando para entender é que talvez eles vão tentar trazer o Tarzan para o século XXI. Assim, eu vou ser sincero que talvez isso desse uma boa história. O problema é que Hollywood, hoje em dia, acha que em todo filme é preciso enfiar a pauta progressista no meio. E é aí que está o problema. Porque vão tirar as características principais do personagem por medo de serem cancelados no Twitter. Ou então vão colocar muita coisa nada a ver no Tarzan que vai descaracterizar tudo que conhecemos do personagem. Sendo que você manter a característica original não é nenhum problema. E eu estou avisando desde já, não adianta querer mudar que vai dar ruim. E outra coisa, esse live action não vai ser feito pela Disney, e sim pela Sony. Que a Disney é dona dos direitos daquela animação. A Sony comprou os direitos do personagem do livro. É uma coisa diferente. Aí você já deve pensar, ué, mas se não é a Disney que está fazendo, então talvez a Sony faça algo bom. Eu acho que não, porque a Sony está totalmente perdida, fazendo o filme derivado do Homem-Aranha doidado. Tanto que eles estão produzindo o filme do El Muerto. Aí você pergunta, quem é esse? Então, nem a Sony sabe direito. É um personagem aleatório que apareceu em um quadrinho do Homem-Aranha e agora vai ganhar um filme solo. Então eu não vou esperar que vai sair algo bom de uma empresa que está fazendo um filme do El Muerto, né? Eu posso até queimar minha língua e esse live action ser muito bom. Só que eu tô achando bem difícil, porque essas informações iniciais que a gente tem já é preocupante. Mas agora vamos contar um pouco da história do Tarzan, provar para vocês que não precisa reinventar nada. É só usar o que já tem nos livros e dá não só um baita filme, como uma baita franquia. Porque assim, a Sony vai ter que usar como base a história do livro e não da animação, porque os elementos dessa animação são da Disney. Então só eles podem usar para fazer um remake. E eu espero do fundo do meu coração que a Disney não invente fazer um remake em live action do Tarzan, porque vai dar ruim. A animação e o livro são bem próximos. Logo, um live action baseado na obra original ia ser bem semelhante em termos de história, porque a história do Tarzan sempre vai tratar sobre o pertencimento, aceitação. O Tarzan é adotado por uma família de macacos na selva. Então ele deve provar que é digno deles. Mas quando os exploradores humanos chegam, Tarzan descobre sua própria espécie. Então vive entre dois mundos. Então inicialmente a gente vê a aceitação do Tarzan na família de macacos, que é um processo gradual. E ele se esforça o máximo para ser um deles. Mas aí quando os humanos aparecem, é evidente que Tarzan é um deles. E o interessante é que não tem aquele clichê de "ah, você mentiu para mim". Não, ele consegue compreender e entender por que é diferente. Quando ele se separa dos macacos, se torna mais humano. Isso funciona muito bem, porque essa separação do mundo animal para o mundo humano, basicamente como um jovem saindo de casa. E é um ótimo paralelo isso. Então você trabalhar essa questão da natureza versus criação, crise de identidade em ambos os lados, dá uma história muito boa. E já faria um paralelo com a sociedade atual.
Ou seja, você não precisa atualizar nada porque já é um personagem de época. Porque o período de tempo é muito importante para essa história, visto que o naufrágio que leva os pais do Tarzan para a selva e tal ocorre por volta de 1860. Tarzan atinge a vida adulta por volta da década de 1880. Durante esse período, a expansão britânica estava ocorrendo e levou Jane, seu pai e os exploradores para viajar para novas terras. Sendo assim, eles vão parar lá na selva africana, onde conhecem o Tarzan e toda a história ocorre. Mas assim, uma coisa que eu quero pontuar é a animação da Disney deu uma suavizada na história do personagem. Até porque a animação era voltada para o público infantil. Por mais que é algo meio que independente, porque tanto criança quanto adulto adora. Mas assim, eles suavizaram alguns pontos para ficar mais agradável. Porque no livro, a ênfase está no homem conquistando a natureza. Então mostra a superioridade de Tarzan tanto sobre os macacos quanto sobre os nativos. Eles sempre reforçam isso. E em nenhum momento a selva e seus arredores são tratados como bonitos ou fofinhos feitos no desenho. Todos os animais que estão ao redor são tratados como inimigos ou vítimas. Afinal, são animais selvagens. E aí o Tarzan deve abandonar completamente as suas origens selvagens se quiser ser aceito pela sociedade humana. E também tem a questão do relacionamento da Jane, que é atrapalhado com essa questão porque ela valoriza as normas sociais. E outra coisa que foi suavizada, a gente vê que o Tarzan interage e aprende com os animais brincando ou copiando o que eles fazem. Já no livro, o Tarzan aprende na marra mesmo, que é escapando, provocando e até matando os seus inimigos, digamos assim. Afinal, ele está com a vida em risco o tempo todo, porque é uma selva. Então, um paralelo é que a animação e o livro apresentam argumentos opostos da natureza versus criação. No livro, Tarzan se torna consciente de sua superioridade e por isso que ele não pode ficar com os macacos ou permanecer na natureza onde cresceu. E nem deveria, porque isso de certa forma é impróprio, ele não é um animal. No entanto, ambas as histórias concordam o seguinte: se um homem é criado por macacos, ele acaba sendo mais incrível do que o normal. Isso é verdade, o Tarzan é um personagem fascinante. Você pode explorar essa questão dos livros num filme, mostrar o lado mais cru e realista da história. Porque sim, já teve uma porrada de filmes do personagem lá por volta de 1900 e eu não era nascido ainda. Mas com um bom roteirista e diretor, você pode refazer isso com base nos livros, mostrando essa fascinante história. E outra coisa, com o avanço da tecnologia em CGI, dava para fazer um visual da selva de tirar o fôlego, realista. Inclusive, naquele live action que teve lá em 2016, A Lenda de Tarzan, assim, ele não é o melhor de todos, mas também não é ruim, é legalzinho. Eles trouxeram umas ideias legais que não foram usadas na animação. E o personagem não começa pela selva. Ele agora é John Clayton III, que é o rico lord de Greystock. E aí ele volta para a Inglaterra para viver com Jane uma vida humana civilizada normal. Isso nunca foi feito na animação da Disney. A história é centrada nessa adaptação de Tarzan à vida na alta sociedade. E no final, a Jane e o Tarzan voltam para casa na África, porque eles percebem que a selva é sua verdadeira casa e criam raízes por lá. Então dava sim para fazer algo indo nessa linha também. Então uma boa ideia que dá para ser até melhor trabalhada. Para vocês verem, eu que não sou roteirista nem nada, consegui enxergar, baseado no livro e no que já foi feito, várias possibilidades que eles podem usar de história. Tudo isso para não precisar atualizar o personagem e nem mudar a essência dele. Mas me conta nos comentários o que você acha disso tudo. E antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que o patrocinador aqui do canal, o Rafael Biata, está promovendo um sorteio imperdível de um kimono ou equipamento de Muay Thai. O futuro ganhador ou ganhadora vai poder escolher. Para participar é fácil, você só vai precisar preencher um formulário com suas informações e na última página desse formulário vai ser exibida a chave Pix para o pagamento. Cada rifa vai custar R$5. Que o sorteio foi prorrogado, isso mesmo. Em vez de ser realizado no dia 30 de julho, agora ele vai ser realizado no domingo 6 de agosto, às 21 horas. E lembrando que se você for inscrito no canal do Projeção Nerd do YouTube, você ainda ganha uma rifa bônus. E qualquer dúvida que tiver, você também pode entrar em contato conosco por esse número. E desejo a todos uma boa sorte. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou ficar de olho em mais notícias que tiver sobre esse filme do Tarzan. Não porque eu fiquei animado, mas sim porque eu fiquei preocupado. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!